A 10ª sessão extraordinária do ano da Câmara dos Vereadores de Bertioga acontece na tarde desta quinta-feira, dia 15. No plenário, os parlamentares votarão 2 tramitações em regime de urgência especial. A primeira sobre reajuste no repasse à ITUB, Associação dos Estudantes Técnicos Universitários aqui de Bertioga. E a segunda é um projeto de lei sobre o Refis. Uma boa tarde a todos. Esta presidência, nos termos do inciso 1º, parágrafo único do artigo 154 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial, solicitado nos termos legais para o projeto de lei 042/2015. Que inclui o parágrafo único do artigo 4º da Lei Municipal número 445, de 5 de fevereiro de 2001, que autorizou o Poder Executivo a firmar convênio com a Associação dos Estudantes Técnicos e Universitários de Bertioga, a ITUB, e da outras providências. Em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovada a tramitação do projeto sob o rito de urgência especial. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Márcia. Gostaria de justificar a ausência da doutora Beth. Será justificada a ausência da vereadora doutora Beth. Pelo fato dela estar ausente hoje, eu convido o vereador Toninho para que assuma a segunda secretaria, por favor. Nos termos do regimento interno, solicito parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica e da Comissão de Orçamento e Finanças sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, vereador Afonso, presidente da CAGE e vice-presidente da COF. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Márcia, vice-presidente da CAGE e presidente da COF. Pela tramitação, senhor presidente. Em discussão, os pareceres das comissões sobre a tramitação do projeto. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovados. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. O artigo 4º da Lei Municipal número 445, de 5 de fevereiro de 2001, passa a vigorar acrescido do parágrafo único com seguinte alteração. Artigo 4º. Parágrafo único. Excepcionalmente, apenas e tão somente nos meses de outubro, novembro e dezembro do exercício de 2015, fica autorizado o repasse extraordinário da ITUB no valor mensal de R$ 30.246, sem prejuízo do valor do repasse discriminado no caput deste artigo. Em discussão, o artigo 1º. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 2º. Este termo aditivo deverá ser celebrado dos moldes da minuta constante do anexo único desta lei. Em discussão, o artigo 2º. Em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente através das classificações funcionais 01, 19, 01, 12, 122, 0051, 20, 34, 3, 3, 50, 43. Em discussão, o artigo 3º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 4º. As demais cláusulas do termo de convênio firmado em 5 de janeiro de 2015 e do seu adiantamento firmado em 19 de junho de 2015 permanecem inalterados no que não for contrário a esta lei. Em discussão, o artigo 4º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 5º.
Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão o artigo 5º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 042/2015, que inclui o parágrafo único do artigo 4º da Lei Municipal número 445, de 5 de fevereiro de 2001, que autorizou o Poder Executivo a firmar convênio com a Associação dos Estudantes Técnicos e Universitários de Bertioga, a ITUB, e da outras providências, da autoria do senhor prefeito. Eu vou suspender a sessão por 5 minutos. Reabrindo a sessão, esta presidência, nos termos do inciso 1º, do parágrafo único do artigo 154 do Regimento Interno desta Casa de Leis, coloca em discussão o pedido de tramitação em regime de urgência especial, solicitado nos termos legais para o projeto de lei complementar 007/2015, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, Refis 2015. Em votação para referendar o pedido de tramitação em regime de urgência especial. Aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovada a tramitação do projeto sob o rito de urgência especial. Nos termos do regimento interno, solicito parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica e da Comissão de Orçamento e Finanças sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, vereador Afonso, presidente da CAG e vice-presidente da COF. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Márcia, vice-presidente da CAG e presidente da COF. Pela tramitação, senhor presidente. Em discussão, os pareceres verbais das comissões sobre a tramitação do projeto. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que efetue a leitura das emendas apresentadas para o presente projeto. Emenda número 1. Altera os descontos previstos no inciso do artigo 5º, que passam a ser, respectivamente, inciso 1º, 85%, inciso 2º, 75%, inciso 3º, 60% e, inciso 4º, 50%, permanecendo inalterados os demais preceitos. Emenda número 2. Inclui um parágrafo que será o segundo, renumerando-se o anterior, que terá a seguinte redação. Artigo 7º. Parágrafo 2º. Eventual parcelamento de honorários advocatícios poderão ser feitos em qualquer valor, sem valor mínimo de parcela. Em discussão, Perdão. Solicito, nos termos do regimento interno, parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica e da Comissão de Orçamento e Finanças sobre a tramitação das emendas. Com a palavra, o vereador Afonso, presidente da CAG, vice-presidente da COF. Tramitação. Com a palavra, a vereadora Márcia, vice-presidente da CAG, presidente da COF. Pela tramitação, senhor presidente. Em razão do parecer pela tramitação das emendas, coloco em votação global as emendas apresentadas, que, uma vez aprovadas, passarão a fazer parte integrante do texto do projeto. Em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovados. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo. Sim, mas já está meio claro aqui no parecer, mas foi feito como esclarecimento. Esta aprovação foram das emendas apresentadas ao projeto. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto, artigo por artigo. Artigo 1º. Esta lei complementar institui o Programa de Recuperação Fiscal Refis 2015, destinado a incentivar o pagamento dos débitos originários
de crédito tributários, multas e preços públicos regularmente constituídos, inscritos em dívida ativa e que se encontram em fase de cobrança administrativa ou judicial com exigibilidade suspensa ou não, cujo fato gerador tenha ocorrido até 31 de dezembro de 2014. Em discussão o artigo 1º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovados. Artigo 2º. O ingresso no Refis será requerido pelo contribuinte diretamente no setor de atendimento ao contribuinte, CETAC, autorizado a emitir boletos de arrecadação bancária em nome dos contribuintes em débito, independentemente do pagamento de taxa. Parágrafo 1º. Poderão pleitear a adesão ao Refis os proprietários, sucessores, hereditários e compromissários, compradores devidamente cadastrados no município. Parágrafo 2º. As pessoas legitimadas a optar pelo Refis poderão fazer-se representar por procurador mediante apresentação de respectivo instrumento de mandato. Inciso 3º. A apresentação do requerimento de parcelamento importa na confissão da dívida e não implica na obrigatoriedade do seu deferimento. Em discussão, o artigo 2º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 3º. O contribuinte terá até o dia 30 de dezembro de 2015 para aderir ao Refis. Em discussão, artigo 3º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 4º. O requerimento de adesão ao Refis deverá ser formulado individualmente pelo contribuinte ou seu representante legal e instruído com os seguintes documentos. A. Cópia dos autos constitutivos da pessoa jurídica e suas alterações, bem como cópia da ata de constituição da diretoria em exercício e, para o caso de pessoa física, cópia de documentos de identidade. B. Cópia do CNPJ para pessoa jurídica ou do CPF quando física. C. Documento de identificação com foto emitida pela Secretaria de Segurança Pública, Polícia Federal, órgão de defesa ou conselhos de classes. C. Termo de confissão de débito. D. Declaração do contribuinte ou de seu representante legal de desistência expressa e irrevogável de todas as ações ou recursos judiciais ou processos administrativos que tenham por objetivo ou finalidade mediata ou imediata discutir ou impugnar os respectivos lançamentos ou débitos abrangidos pelo programa, bem como de renúncia ao direito sobre o que se fundam as respectivos pleitos, ou, se for o caso, a declaração de existência de ação judicial. E, na hipótese de parcelamento de débitos ajuizados, o acordo dependerá de recolhimento prévio das despesas e ônus judiciais e processuais exigidos na execução fiscal na Fazenda do Estado de São Paulo. Em discussão, o artigo 4º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 5º. Atendidos os requisitos do artigo 4º desta lei, a adesão ao Refis serão deferida observando-se os seguintes critérios. Primeiro, inciso 1º, para o pagamento de prestação única, desconto de 85% do valor da multa moratória e 85% dos juros moratórios incidentes sobre o valor da obrigação principal atualizado monetariamente. Inciso 2º.
para o pagamento em até 6 parcelas, descontos de 75% do valor da multa moratória e 75% dos juros moratórios incidentes sobre o valor da obrigação principal atualizado monetariamente. Inciso 3º, para o pagamento de até 7 e 18 de 7 a 18 parcelas, descontos de 60% do valor da multa moratória e de 60% dos juros moratórios incidentes sobre o valor da obrigação principal atualizada monetariamente. Inciso 4º, para o pagamento de 19 a 30 parcelas, descontos de 50% do valor da multa moratória, 50% dos juros moratórios incidentes sobre o valor da obrigação principal atualizado monetariamente. Parágrafo 1º. Em qualquer das hipóteses previstas nos incisos deste artigo, o vencimento da primeira parcela será no ato da celebração do acordo e do saldo devedor, parcelas em real, será representado em Unidade Fiscal de Bertioga, UFIB, sendo que nos casos dos incisos 2º, 3º e 4º, os valores serão acrescidos de juros de 0,3% ao mês. Parágrafo 2º. Ao somatório dos valores devidos, nos termos do caput deste artigo, será adicionado cumulativamente e, se o caso, os seguintes valores: a. o referente a custas judiciais, custas processuais, diligências de ofícios de justiças e afins, numa única parcela à vista, no caso de processos judiciais já distribuídos ao fórum local. B. O percentual de 10% do valor do acordo com os descontos previstos nos incisos deste artigo, o título de honorários advocatícios, no caso de processo judicial já distribuído, sendo que o valor correspondente poderão ser dividido no mesmo número de parcelas daquelas feitas no acordo principal. Em discussão, o artigo 5º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 6º. As parcelas terão seus vencimentos conforme estipulados nos incisos seguintes e estarão disponibilizados no site oficial da Prefeitura Municipal de Bertioga, no endereço eletrônico www.bertiogasp.gov.br, não cabendo alteração da data após a realização do parcelamento. Letra A. Para acordos realizados nos dias 1 a 5, o vencimento da parcela será dia 5. B. Letra B. Para acordos realizados nos dias 6 ao dia 10, o vencimento da parcela será no dia 10. Letra C. Para acordos realizados nos dias de dia 11 ao dia 15, o vencimento da parcela será dia 15. Letra D. Para os acordos realizados nos dias 16 ao dia 20, o vencimento da parcela será dia 20. Letra E. Para os acordos realizados nos dias 21 ao dia 25, o vencimento da parcela será dia 25. Letra F. Para acordos realizados nos dias 26 ao dia 30, o vencimento da parcela será dia 30. Letra G. Para acordo realizado no dia 31, o vencimento da parcela será no próprio dia 31 mesmo. Em discussão, o artigo 6º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 7º. A fruição dos descontos previstos nesta lei complementar, na forma e prazo regulados, não confere direitos à restituição ou qualquer espécie de compensação, ainda que de importância já paga a qualquer título e em qualquer tempo. Parágrafo 1º. Nenhuma parcela poderá ser inferior a R$ 50.
Parágrafo 2º. Eventual parcelamento de honorários advocatícios poderão ser feitos em qualquer valor, sem valor mínimo de parcela. Em discussão, o artigo 7º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneça como se encontram. Aprovado. Artigo 8º. Efetuada a inclusão do débitos no refis, a exigibilidade do crédito permanecerá suspenso até a sua efetiva liquidação, ressalvada a hipótese de inadimplência, ficando o devedor com direito e obtenção de certidão expositiva de débito com força ou efeito negativo. Em discussão, o artigo 8º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 9º. Na desistência de ação judicial ou pleito administrativo, deverá o contribuinte suportar os ônus judiciais ou processuais exigidos na ação judicial, na execução fiscal ou exigidos em processo administrativo. Inciso 1º. A comprovação das desistências de ação judicial dar-se-á mediante apresentação e respectiva petição devidamente protocolado no Poder Judiciário. Inciso 2º. Parágrafo 2º. Se por qualquer motivo a desistência da ação ou recurso judicial não for homologado por sentença, a Prefeitura a qualquer momento poderá cancelar o refis e cobrar o débito integralmente, desprezando os benefícios concedidos pelo programa. Em discussão, o artigo 9º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 10º. O contribuinte com parcelamento em vigor poderá aderir ao refis. Parágrafo 1º. O novo parcelamento de débito nos termos desta lei não terá, em nenhuma hipótese, efeitos retroativos, alcançando exclusivamente o valor remanescente do parcelamento em vigor, sem que o contribuinte tenha direito de crédito, compensação, devolução, retenção e restituição de importância já paga, a qualquer título de pagamentos já efetuados. Parágrafo 2º. Os valores remanescentes de parcelamentos para fins de adesão ao refis e aplicação de seus descontos serão considerados proporcionalmente com base no valor de parcelamento original. Em discussão, o artigo 10º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 11º. A falta de pagamento de qualquer das parcelas do refis, nos respectivos vencimentos, sujeitará o contribuinte à multa moratória de 1.677 décimos de milésimos por cento, por dia de atraso, a partir do primeiro dia útil seguinte ao vencimento, limitado a 10%. Em discussão, o artigo 11º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 12. Serão considerados rescindido o acordo de pagamento parcelado no caso de atraso de: letra A, qualquer parcela mais de 90 dias, letra B, atraso de 3 parcelas consecutivas ou não. Parágrafo único. A rescisão independente de qualquer aviso ou notificação. Em discussão, artigo 12º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 13º. A rescisão do refis implicará na exigibilidade imediata do remanescente do débito, estornando-se os benefícios fiscais desta lei e fazendo decidir multa de 10% sobre o restante do débito. Em discussão, o artigo 13º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Artigo 14º. O prazo para atender ou impugnar os despachos ou decisões administrativas decorrentes da aplicação desta lei será de 10 dias, contados da notificação do interessado, que deverá ocorrer pessoalmente ou através de publicação no Boletim Oficial do município. Em discussão, o artigo 14º, em votação, aqueles que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado.
Artigo 15º. A Secretaria de Administração e Finanças e órgão competente para decidir sobre todos os atos relacionados com a aplicação desta lei. Em discussão, o artigo 15º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontra. Aprovado. Artigo 16º. O Poder Executivo e a Secretaria de Administração e Finanças editarão os atos regulamentares que se fizerem necessários em implementação desta lei complementar. Em discussão, o artigo 16º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado. Desculpa, presidente. Artigo 17º. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão, o artigo 17º, em votação, aquele que estiver de acordo permaneça como se encontra. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei complementar 007/2015, que institui o Programa de Recuperação Fiscal Refis 2015, de autoria do senhor prefeito. Nada mais a tratar. Declaro encerrada a presente sessão extraordinária. As sessões ordinárias da Câmara dos Vereadores de Bertioga acontecem semanalmente, sempre às terças-feiras, a partir das 18 horas. A Câmara fica na rua Reverendo Paes Dávila, número 374. O bairro é o Rio da Praia.